Está tudo bem. A sensação de que você está se afastando da realidade, se afastando da sua mãe. Isso é um pedido de ajuda, Nina. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Faz um joinha, por gentileza. Legal, muito bom. Muito bom, mais um sábado, né? Mais um sábado estar aqui com vocês. Mais uma vez vendo pessoas abrindo mão no final de semana, de poder dar uma relaxada, para aprenderem um pouco mais, ganharem um pouco mais de sabedoria. Hoje, quem vai estar ministrando aula para nós é a Glória. E semana passada foi a Graça. Eu fiquei pensando, gente, olha que coisa linda. Semana passada foi a Graça e essa semana é a Glória. O começo e o fim. Porque o começo de tudo é a graça. Quando você conhece a graça e aceita a graça, e você é salvo tão somente pela graça. Você é salvo pela graça. Você vive em santidade e no fim nós veremos a glória. Veremos a glória. Viveremos para sempre na glória. Graças a Deus por isso. Gente, nós já temos aqui 17 pessoas. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando. Tem mais gente entrando. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Que Deus tenha abençoado vocês. Vou esperar só mais um pouquinho, tá, Glória? O pessoal vai chegando, que aí você já começa na quinta marcha e vai até o final. Vai ser uma bênção. Tem sido muito maravilhoso todos esses sábados, não é? Deixa eu aproveitar aqui para abrir para um breve relato. Quem tem vindo aqui já há mais de 2, 3 sábados tem alguma coisa interessante para contar para a gente? Se você aprendeu algo, se algo tem sido relevante para você nesses sábados, compartilha com a gente. Porque para mim, pelo menos, todo sábado é uma revelação gloriosa. Hoje nós teremos a Glória, que é psicóloga, é cristã. Acho que vocês já conhecem a Glória, né? Já esteve conosco em outros momentos e sempre tem sido muito bom. Quem tem alguma coisa para dizer desses sábados? Levanta a mãozinha aí que eu vou deixar você falar, porque já a gente já vai entrar, a Glória vai entrar, e aí no final a gente vai abrir para perguntas e para participações, só que eu quero dar o máximo de tempo para a Glória, porque ela tem muito conteúdo. Quanto mais conteúdo a gente receber, melhor. O Edson levantou a mão. Deixa eu ver se está liberado aqui, Edson? Pode falar. Boa tarde a todos. Interessante aí, né, nesses estudos é que eu sou bacharel em teologia, né? E a minha briga na faculdade foi porque eu não conseguia montar ali uma pregação normal, né? A briga com o professor era que eu não conseguia montar. E apesar do momento que eu comecei a assistir às aulas aqui, eu já fiz uma pregação com começo, meio e fim, e montando ali tudo normal. Eu até peguei a pregação de Paulo, foi Paulo mesmo. E, aliás, foi de Jó, a pregação de Jó. Eu fiz a pregação de Jó nos nossos dias atuais. As doenças dos dias atuais e a vida de Jó. Eu fiz uma pregação sobre isso aí. Que legal. Foi muito bom, porque 5 anos de teologia, eu não conseguia montar nada. Eu fazia o que vinha na minha cabeça a pregação. E foi muito bom. Que legal, que bom. A gente fica muito feliz, né? A gente fica muito feliz em saber, porque o ser humano ele precisa ser útil, não é? Você tem que descobrir uma utilidade para a sua vida, e é muito bom
quando nós nos sentimos úteis e ouvimos testemunhos de pessoas que podem ser ajudadas por todos nós. Gente, já são 3h09, 15h09. Eu vou passar para a Glória. A Jusceli levantou a mãozinha aqui. Fala no final, tá, Jusceli? Não sai daí. No finalzinho você fala, anota e compartilha com a gente. Agora eu já vou passar para a Glória e ela vai assumir. Glória, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Prazer, Felipe. Que bom poder vê-los e saber que estão bem. Gostoso poder estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo carinho. E nós temos um tema muito bacana hoje, e isso inicia de verdade o desejo, a ideia, o propósito de ser terapeutas. E vocês sabem por que vocês querem serem terapeutas, querem ser psicanalista, querem serem terapeutas cristãos. Todo mundo já tem isso muito bem resolvido dentro da sua mente. Já sabemos os desafios, já estamos preparados. No início da aula de hoje, a gente viu um pequeno vídeo que são realidades de um consultório, de uma sala que a gente atende as pessoas que, depois da pandemia, estão cada vez mais adoecidas. Anterior, sim, mas agora bem mais, com os desafios novos e um novo começo. E eu queria falar com vocês a respeito de algo que eu gosto muito de começar a falar sempre quando a gente vai tocar nessas questões do emocional, do mudar, do estar preparado para atender, para poder trazer pessoas a ter ser resolvido, sair desse mal do social, da atualidade, ter pessoas com identidade, ter pessoas bem resolvidas, trazer para esse mundo de leveza uma coisa mais ampla, mudar-se a forma de pensar, evoluir como ser humano. E hoje, sendo uma aula cristã, fica um pouco mais fácil para a gente que já trabalha com isso e vive nesse mundo diariamente, faz parte de nós, né? Então, vamos lembrar que lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, Paulo ele sempre fala, e eu gosto de repetir muito, porque são uma base da minha vida. Não vos conformeis com a situação em que vive, mas sejais, ou seja, transformado pela renovação da vossa mente. Então, Paulo ele já vem aí, lá no início, falando sobre a neuroplasticidade. Nós temos que entender que quando a gente decide, toma decisões e faz com que essas nossas escolhas elas se transformem ao nosso favor, as coisas começam a ficar tão mais gostosas de viver, a vida começa a ter um brilho tão intenso, a alegria é tão boa. Mesmo quando você perde o sono à noite, quando você acorda, o seu primeiro pensamento é: eu vou me transformar nessa situação, eu vou orar, eu vou falar com Deus sobre os meus pacientes ou meus clientes, vou dizer ao Senhor, vou colocar as minhas limitações. Porque quando nós falamos sobre a fé, ela é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera através da esperança. Então, quando nós não estamos vendo algo acontecer diferente com o nosso trabalho, a nossa competência, seja você de qual fé ou religião que você hoje vivencia, existe a fé em qualquer religião, em qualquer dia da sua vida, você vai colocar isso em prática. Então, quando nós passamos por algumas situações clínicas e temos essa fé, que é a base também da nossa vida, nós temos que entender que fazer uso desta fé de forma sábia é de fundamental importância para o bem-estar do outro. E nessa parte também nós temos que entender que ser empático ou a empatia é aquela história que é se colocar no lugar do outro, mas isso é uma mentira tão bem falada que você acaba
hoje, vamos dizer, nesse século, acreditando como uma verdade absoluta. Só que é impossível você ser empático e se colocar no lugar do outro. Porque se você tem um paciente que é cego ou é deficiente visual, ou de fala, ou de alguma deficiência física, ou se essa pessoinha traz para dentro da tua sala algumas coisas de dificuldades no qual você nunca passou, ou você não tem, você pode até olhar para uma pessoa que está sobrepeso e tentar ser empático com aquela pessoa, mas se você nunca teve o sobrepeso, você não vai ter essa empatia. A empatia nada mais é do que você não se colocar no lugar do outro, porque não é possível isso, em especial se uma pessoa ela tem uma deficiência visual. Não dá para nós nos colocarmos, não dá para a gente enxergar esse mundo a partir de. Mas quando eu tento compreender, me transformar pela renovação desta mente, ser empático com essa pessoa é respeitá-la dentro daquilo que ela vivencia e eu ter um olhar de sabedoria e de conhecimento pleno dessa minha própria mente, dessa minha vida resolvida, desse olhar mais sábio, esse olhar clínico dentro da psicanálise ou qualquer linha que você queira trabalhar, você olha para aquela pessoa e o respeito acolhedor. Então, a empatia, ela não é me colocar diretamente ou fundamentalmente uma verdade no lugar do outro. Eu até tento me colocar no lugar masculino, por exemplo, mas é impossível, eu sou uma mulher. E não dá para eu ter esse peso de que eu entendo tão empaticamente o outro, a ponto de, não, eu sei o que ele pensa, ou de que maneira que age, ou etc, e etc. Não dá. Mas eu posso, com o meu conhecimento, com a minha estrutura bíblica, ou na fala do diário, eu me colocar no lugar de e poder entendê-lo de forma que o meu acolhimento, o meu entendimento possa abrir minha mente, renovar essa mente com essa metanoia e simplesmente andar empatia e acolhimento, andar em caminhar plenamente juntos. Então, muitas vezes nós nos enganamos com eu quero ser empático com o outro. E por que existe o preconceito? Porque é impossível você se colocar no lugar do outro. Se você tem amigos, se você tem pacientes que são do grupo LGBT que ia mais, por exemplo, e você não tem nenhuma vivência sua pessoal, como que você vai se colocar a partir de? Então, você simplesmente vai ter esse acolhimento, você vai ter essa sabedoria da sua racionalidade, colocar-se com respeito no posicionamento de acolher essa pessoa. Então, precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essa fala, sim, eu vou me colocar no seu lugar. Tem coisas que é um pouco complicado. Então, tomar cuidado com essa fala é fundamental. Então, quando nós também trabalhamos com essa fé, e a fé, ela é uma coisa tão fantástica e ao mesmo tempo tão desafiadora, que se nós formos para a nossa religião, e quando eu falo de fé, eu estou falando de uma religião que você escolhe para viver de uma forma integral ou geral, ou você escolhe a religião, ou eu acredito que realmente é Deus que escolhe você para colocar você no lugar onde você vai evoluir como ser humano, que aí entra o propósito de vida. Então, quando eu tenho respostas para tudo, eu perturbo Deus, eu perturbo esse universo, como todo mundo usa, o tempo todo querendo resposta, me angustiando, levando a minha ansiedade a um pico de 280, tendo essa angústia que ela me deixa simplesmente vivendo apenas 10% dessa vida plena que eu deveria ter. Então, eu tenho essa ansiedade, porque as pessoas dizem, porque a ansiedade é medo do futuro. A ansiedade nunca foi medo do futuro. A ansiedade, ela é certeiramente algo que eu pego mala e cuia e eu vou para o meu futuro sem saber de absolutamente nada sobre ele. O meu imaginário, o meu achismo, temos que tomar muito cuidado com o achismo, me leva até lá.
E aí eu sofro porque, não sei se acontece com você, mas acontece às vezes comigo, hoje não mais nem tanto, mas quando eu me lembro que quando eu era adolescente, minha mãe aprontava algumas coisas comigo, minha mãe aprontava, essa foi boa. Eu aprontava algumas coisas com a minha mãe e eu falava, ai, porque eu vou dizer isso para ela, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E aí, quando chegava lá, não acontecia nada, estava quietinha. Isso é um achismo, isso é elaborar uma ansiedade que não vai acontecer. A probabilidade, quando a gente trabalha com fé, quando a gente trabalha com a graça, quando a gente trabalha com o final de glória, não funciona. Então, eu quero que você saiba que Deus, ele não vai te contar tudo. Porque se ele te contar tudo, a partir de um minuto à frente, isso não seria fé. Isso seria apenas seguir regras que já estão ditadas. Quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que não estamos vendo. Mas se Deus lhe mandar fazer algo, ou atender alguém de forma diferente, que não está dentro da regra teórica, se Deus te der um brilho nessa mente, você tiver uma visão hipersensível, como a nossa aula ainda esses dias atrás, você olha para aquilo, você tem essa sensibilidade, que dentro da Bíblia fala sobre o dom de discernimento, discernir e ler a outra pessoa. Então, quando eu pego isso tudo e Deus me tira da teoria e me leva de forma diferente, esteja hipersensível para fazê-lo. Você diz, Senhor, eu não sei se isso é certo, mas se tu estás comigo, bora. E vamos crer e siga. Porque, afinal de contas, se Deus colocou pessoas para você cuidar, é porque ele já sondou o seu coração. Livro de Hebreus 4:12. Porque eu sou o único que conhece a divisão da alma e do espírito do homem. Eu sou o único que conhece as regras mais profundas desse ser. Davi, ele falava assim, Senhor, eu sei que eu sou um miserável diante de ti. Eu admiro muito Davi, porque eu acho que eu e ele andamos ali juntinho, ó. Pena que eu não tinha a carruagem que ele tinha, mas nós, ó, juntinho ali. E Davi, ele fala, Senhor, pobre de mim, eu sei que os prazeres do mundo me encantam, eu sei que os prazeres do mundo são para mim, mas eu também sei que o teu amor e a tua graça sobre a minha vida, ela simplesmente me limita. Então, quando você está chegando diante de um paciente e que você percebe que não dá mais para ir, que a sua teoria, o seu conhecimento bloqueou você, você só tem uma saída. Isso se chama aula cristã, sobre a fé, sobre como eu ajo a partir de. Quando não tem saída, eu não pulo no buraco junto com o paciente. Eu vou procurar ferramentas, seja teóricas, seja espirituais, sejam pessoais, sejam diárias, seja de autoconhecimento, seja de sofrimento, seja de histórias que eu passei. Eu quero que você saiba de uma coisa, que a vida com propósito é você saber que a sua história de vida, por pior que ela seja, ou branda, ou média, ou altamente, ela faz de você um dos melhores psicoterapeutas e terapeutas que existe no mundo, porque não há nada melhor do que a vivência das suas dores para que você possa simplesmente entender o outro e respeitar e saber os seus limites. Então, quando a gente fala, tem uma passagem na Bíblia que eu não me lembro bem se é com Moisés, que Deus faz, não me recordo muito bem, mas eu acho que é com Moisés. O Senhor diz para ele, o Abraão, acho que é Abraão, me desculpe se eu estiver errado, alguém, aí a Bíblia diz assim que o Senhor, ele marca o mar com o seu calcanhar. E eu quero que você lembre disso a partir de agora, toda vez que você for à praia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele marcou a linha da onda com o seu calcanhar de alto a baixo do mar. E ele deu uma ordem para o mar. Mar, tu não passarás daqui enquanto eu não der uma ordem secundária. Até lá, tu virá aqui e voltará. E é o que acontece. E é isso. E Deus diz assim, por um acaso, você pode fazer isso? Não podemos.
Então, é aí por que eu estou lhe dizendo isso? Para você saber a linha do calcanhar dentro do seu atendimento consultório, do seu atendimento sala. Até essa linha do mar, até essa onda vai e vem. Mas a partir dali, eu preciso ter uma fé a mais para poder atingir aquele paciente. Porque você não sabe como é terrível você encontrar uma criança de 7 anos que olha para você e diz, olha, você fala sobre um propósito, mas o meu pai, ele abusou dos meus 7 aos meus 18. Sabe, quando você fala sobre essa criança ou essa mulher que vem contar uma história que ela apanha, que a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, quando alguém chega e te fala, quando um pai chega e diz, olha, eu abuso da minha filha, do meu filho, e eu não sei sair, como eu faço. Chega alguém e diz, olha, eu sou viciado em pornografia, em jogo, e o que você vai fazer? Ou, essas histórias não são da carochinha, elas acontecem dentro de um consultório. E aí, como é que eu vou ser empática? Ah, eu tenho empatia, vou me colocar no seu lugar. Impossível. Quando você vê um homem adulto, formado, dizendo para você que ele abusa de uma criança de 5, 7 anos, eu vou me colocar no seu lugar. Você quer matar esse ser humano? Mas você tem as suas técnicas, você estudou para isso, você está preparado emocionalmente, espiritualmente. É claro que a gente não é 100%, quem dera. A gente tem uns trecos, depois a gente vai precisar tomar, sei lá, um chazinho de maracujá, meu Deus do céu, cai o joelho no chão e fala, socorro, Deus! Mas a gente passa por essas situações. Quando a mulher ela chega e conta a tua história para ti, quando o homem chega e conta a história que o marido teu fez contigo, aí eu quero ver o sino tocar. E aí nós precisamos entender que todas essas coisas têm cura. Mas por conta da psicologia, psicoterapia, psicanálise, claro que não. Porque a fé é o firme fundamento do que a gente não vê, mas o que a gente espera, socorro, Deus. E o interessante é que a ciência ela descobre que quando você lê a Bíblia uma vez por semana, ou melhor, quando você vai à sua igreja e alguém ler essa Bíblia para você, o efeito é 0. Você aprende a teoria. Se você lê de 1 a 2 vezes por semana, 1% de absorção. Mas a ciência descobriu há 2 anos que se você ler a Bíblia de 5 a 7, 8 vezes na semana, ela é 200% eficaz na sua vida. Não é ninguém falando, é porque a Bíblia ela não é só um livro. Sabe, nós falamos muito do testamento. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deixou para nós um testamento. E esse testamento se chama Bíblia. Tudo que você precisa de herança de alguém que morreu fabulosamente por você está na Bíblia. É sua herança. Faça uso dessa herança que você vai ser rico em todas as áreas. E se você ler essa Bíblia e não só ler, mas você tiver um tempo de estudo, a absorção e a cura de todas as emoções. Pornografia 61%, 41% de fatores sexuais resolvido. Você vai ter aí uma absorção de uma vida de caráter, um casamento, uma lição para ensinar esses filhos, entre 25 a 30, 60, 82% de absorção e completamente liberta. Dá uma procurada no Google, como é que foi esse estudo foi feito, da ciência estudando a Bíblia. A ciência não foi estudar a Bíblia para achar que era maravilhosa, ela foi para ter um desafio contra nós, cristãos. Então, é bom porque eles falam, e cientificamente comprovado, que se nós seguirmos o que está escrito na Bíblia, de maneira não radical, mas com uma leveza espiritual, nós vamos absorver para a nossa vida 407% de cura em todas as áreas. Então, vamos fazer do nosso testamento uso de maneira correta, independente da sua religião, independente. A Bíblia é um livro que ele nunca muda.
ele permanece. Então, quando nós saímos de tudo isso e nós vamos para a vida que nós temos como propósito, o nosso primeiro propósito é quando alguém programa um filho. E quando esse alguém programa ter esse filho ou não, essa sociedade que nós vivemos hoje, ela cobra as pessoas para ter filhos. Eu quero deixar bem claro que hoje nós não somos mais obrigados a ter filhos. A Bíblia diz assim lá no início de que era para nós termos filhos e encher a terra e etc. Hoje não é mais necessário. Hoje nós temos filhos para prazer próprio. Então, quem decide ter um filho hoje é para nós. Nós queremos ter esse filho. É claro que acontecem algumas coisas que que fogem a regra. Só um minutinho que eu vou pôr aqui o meu carregador. Então, quando nós temos um filho, seja ele programado ou não, esse filho vai ser um propósito de alguma forma, ele vai alegrar alguém. Ou uma avó vai ficar feliz, uma tia vai ficar feliz, um vizinho vai ficar feliz, a babá vai ficar feliz, não importa. Quando você tem um bebê, esse propósito foi cumprido, você nasce. E a felicidade de alguém que te recebeu, primeiro propósito da sua vida cumprido. Quando você recebe essa criança na sua vida, cumpre-se o primeiro propósito desse ser na vida dela. Ela veio para satisfazer, para alegrar, para ser junção, para ser união com esse casal e formar uma família. A partir desse filho, torna-se família, pessoas. E esse primeiro propósito é cumprido. E quando essa criança está aí, entra o seu quarto propósito. O dela é o primeiro e o seu é o quarto. Qual é? O quarto não, o seu é o terceiro propósito. Ensiná-la, instruí-la, educá-la, para que ela possa encarar os propósitos da vida dela. Quem vai dar a base para esse propósito ser bem-sucedido é você. É o pai, a mãe, a avós, autoridades. Nós temos 3 autoridades na Terra. Temos a autoridade governamental, temos a autoridade eclesiástica e temos a autoridade de pais. Quando uma dessas autoridades falham com nossos filhos, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou o governo, ou os pais, ou o eclesiástico. Então, quando nós sabemos que nós somos obrigados a cuidar dessa criança, nós vamos instruindo, vamos colocar na escola, vamos escolher a escola que essas crianças vão estudar, vamos escolher a roupa que vai vestir, vamos escolher a alimentação que vamos dar, vamos escolher se eles vão ter celular ou não, afinal de contas, quem compra é nós, quem trabalha é a gente, o dinheiro é nosso. Então, o propósito dessa vida, dessa pessoa está nas nossas mãos. Hoje, o terapeuta também, porque o terapeuta, essa criança vem e você, como preparada, precisa ensinar essa criança a ressignificar, a desconstruir e construir coisas que em uma dessas 3 autoridades falhou com essa criança. E o terapeuta, graças a Deus, está aí para ajudar essa geração. Esse é o nosso trabalho também, como propósito quanto terapeutas profissionais. Como nossa carreira profissional é colocar esse pessoal no lugar de resolver-se como pessoa. Então, você também tem esse propósito e você está no terceiro propósito da sua vida. Então, enquanto nós falamos aqui, o seu terceiro propósito está sendo realizado, está sendo cumprido. E esse é o mais importante, que eu diria. Então, você pega aí e você vai ensinar, essa criança vai estudar, os professores são as terceiras pessoas mais importantes para esse ser humano. Os professores vão educá-los para que eles possam ter uma boa fala, um bom português, uma estrutura profissional bem estruturada. E quem vai acompanhar tudo isso? Os pais. O maior deveres é dos pais. Então, o que acontece? Nós temos esse primeiro propósito, e daí essa criança, ela passa dessa criança para o pré-adolescente e para o adolescente. Aí você fala sobre porque ele está na aborrecência, no tal. Não, é porque essa fase, ele está começando a entrar no seu segundo propósito. E uma das coisas que acontece desagradável no segundo propósito da nossa vida é perdermos em parte
a admiração pelos nossos pais e pelas nossas autoridades. Então, eu fico revoltada, porque eu começo a ver que meu pai mente, que minha mãe mente, eu começo a ver que a minha autoridade mente, que o eclesiástico não é bem isso, eu começo a ver que o governo não é bem isso, e aí eu começo a ficar chato, porque eu não sei se eu sou protegido pelo povo ou se eu tenho que simplesmente me livrar deles. O que eu faço agora? Eu amo ou odeio? Aí entra essa questão da briga do amor e do ódio que anda de mão dadas dentro da psicanálise. E aí esse jovem vai passar por esse período até mais ou menos a fase adulta, quando ele começa a ser resolvido. Quem vai ajudá-lo? As mesmas autoridades e, graças a Deus, hoje, os terapeutas com o seu propósito de vida. Então, você vem aqui trabalhando e esse jovem ele começa a ir, e aí esse jovem entra para o seu terceiro propósito, que é um cidadão com obrigações e deveres dentro do seu país, dentro de um social. Então, ele precisa estar estruturado para pagar suas contas, para fazer uma vida financeira equilibrada, e aí começa o seu terceiro propósito, que é o que nós estamos vivendo hoje. É sendo profissional, colaborando com os nossos impostos para o governo, fazendo ações sociais, colaborando para o povo, sendo bênção aonde andamos, sendo bênção dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, não importa, sendo bênção aonde nós entrarmos e colocarmos os nossos pés. Mas temos que entender que no nosso terceiro propósito, a Bíblia também diz que quando você oferece algo para o mundo e o mundo rejeita, sacode a tua poeira, dá uma reboladinha, volta para trás, pega o que é teu e vida que segue. Não jogueis pérolas aos porcos. É muito difícil abrir mão de um paciente? Claro que sim. Mas se você vê que aquele trabalho que você está fazendo, teu propósito de vida, não está tendo efeito, entenda que está na hora de cortar o cordão umbilical e deixar ele ter a necessidade de voltar para você. Mas não esqueça de trabalhar a sua fé. Então, quando nós estamos no nosso terceiro propósito, que é poder auxiliar o social, auxiliar o mundo, e é por isso que você pode ir para qualquer lugar do mundo e ser bênção em qualquer país que você estiver. A plataforma, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar no nosso propósito de invadir a Terra e poder fazer se cumprir de forma mais leve possível as pessoas viverem melhor. E esse é o trabalho do terapeuta, do professor, do médico, de qualquer pessoa que trabalha para fazer a sociedade andar melhor. É um propósito cumprido na sua vida e não tem como escapar. Sabe, eu fico maravilhada quando alguém vem cuidar da minha casa. O propósito da vida dela, nesse período de terceiro propósito, é ela cuidar da minha casa para que eu pudesse estar dando aula para vocês. O propósito dessa pessoa é fantástico. Ai, como eu sou grata, Jesus. Aleluia! Quando a pessoa tem propósito de ser babá do seu filho, o professor educar o seu filho, a escolinha da sua religião. Sabe que beleza as pessoas terem propósito. Gente, que coisa mais maravilhosa. Você vê aquele caminhão de lixo pegando aqueles lixos na sua frente. Aquele pessoal foi de propósito deles é colaborar para a sociedade ficar mais limpa. O nosso país. Cada pessoa tem o seu terceiro propósito. Muitos vão fazer de maneira íntegra, maravilhosa, justa, mas nunca vai ser fácil. Jamais vai ser fácil. Porque entra aí as doenças emocionais, as decepções, as frustrações, entra tanta coisa. Casamentos que não deram certo, relacionamentos, amizade, traição, pessoas que não estão dispostas a mudar. Nós temos que entender uma coisa, a neuroplasticidade, ela é fantástica. Ela vem nos dizer que tudo nos é possível a partir do momento de comportamento, de autorresponsabilidade, de poder assumir em si que eu preciso fazer diferente porque não está dando certo.
A teimosia, ela nunca foi bênção para ninguém. Quanto mais você teima, mais você sofre. E eu quero que você entenda uma coisa sobre a neuroplasticidade dentro da psicoterapia ou da ciência. Se mais de 3 pessoas falarem que você está errado, você está errado. Se mais de 3 pessoas elogiar você, é porque é verdade. Se mais de 3 pessoas disserem que o que você está fazendo está no caminho certo, é verdade. Se ela disser, para com isso, que isso aí não vai dar certo, acredite ou analise. Porque a neuroplasticidade, ela vem para mudar a sua forma de pensamento. E Paulo já falava isso. Você já é transformado. Ele nem sabia desses negócios aí. Ele só não sabia o nome. Mas ele já estava dentro do esquema aí. Então, a gente precisa entender que podemos mudar qualquer situação na nossa vida. Qualquer uma da nossa vida. E é por isso que você quer ser terapeuta, porque você também acredita nisso. Porque senão você estava fazendo o que aqui, gente? Justamente porque você acredita nisso, que você está aqui. Seja bem-vindo. Isso é muito bacana. Nosso quarto propósito é aquilo que Paulo fala. Paulo, ele fala no livro de Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, se não me engano. Ele diz assim, combati o bom combate. Cumpri a carreira. Guardei a fé. Olha que coisa fantástica. O propósito final da nossa vida é o mesmo. Quando nós já estamos prontos, cumprimos todos os propósitos sociais, todo o propósito de agradar os nossos pais e ser felicidade para pessoas que nos amam, todas as coisas, você pode dizer lá, ufa, cumpri a carreira. E aí está na hora de você inserir na sua vida o quarto propósito, que daí não é uma escolha sua. Você sabe que ele existe, mas você vai esperar alguém de alto poder dizer para você, está na hora de parar aqui, hora de ir embora. Todos os seus propósitos foram cumpridos. E aí você vai para a morte, que ela é certa. Você sabe que você vai morrer, que é o seu quarto propósito. Você só não sabe o dia, porque nós não poderíamos viver com essa angústia. Então, o quarto propósito chega para todo mundo. Quando você já fez a sua carreira, guardou a fé, cumpriu tudo, hora de partir. Agora, o que eu quero deixar bem claro nesses propósitos é o seguinte: quem escolhe de que forma eu vou vivê-los sou eu. Então, quando eu guardar essa carreira, quando eu terminar essa carreira, guardar essa fé, cumprir, tudo bonitinho. E os combates? Paulo, ele diz, eu combati o bom combate. Quantos combates? Nem sempre são bons. Aliás, combate nunca foi bom. Confronto nunca foi bom. Então, dentro do nosso segundo e terceiro propósito, são os mais difíceis do ser humano. E é dentro do quarto propósito que nós encontramos as doenças de estafa mental, das emoções, da depressão, da ansiedade, que hoje está completamente generalizada, TDAH, TDBI, CP, SIM, ABCD, XD, aceleração de pensamento, não ter paz para dormir, não ter paz para comer, não ter paz para viver. Eu estou sempre no futuro, sempre no futuro, sempre no futuro, sempre no futuro. O presente, que é uma dádiva, eu jogo fora. O passado, que me conduz à assertividade, eu pego ele e esqueço as coisas boas. Eu sei que meu tempo está acabando. Felipe me deu um toque, por gentileza. Uma coisa que eu quero falar sobre algo muito importante para a nossa vida. Sobre o casamento. Sabe, eu quero que vocês guardem isso focadamente na cabeça de vocês. Porque nós que somos psicólogos e terapeutas, nós precisamos ter clareza de coisas. Vocês já passaram e vocês passaram por isso, ou tem pessoas que passam, famílias que passam, amigos que passam. Quando alguém vai casar, prepara tudo. Só um minutinho que eu vou tomar um chazinho, gente.
Toma vocês também. Eu não gosto de café, tá? Foi só um adendo aqui. O pessoal fala que quem não gosta de café não é confiável, mas eu sou. Sou bonitinha, gente. Quando as pessoas decidem casar, elas preparam tudo. Gasta o que não tem, gasta o que tem, faz umas loucuras, e fantasia, e faz lua de mel, e inventa coisa, e faz isso, e faz aquilo, se endivida, faz uma confusão danada. A Bíblia diz assim que cumpris as leis da terra. Então, o casamento no civil, ele é obrigatório, porque a Bíblia nos diz que cumprir as leis da terra, autoridades da terra têm que ser obedecidas. Isso é bíblico. Mas o casamento cerimonial na igreja ou em qualquer lugar que você queira, no hotel, enfim, é tradição. Você faz para alegar as pessoas e você ou a sua família. Não tem nada a ver com a sua fé. Você pode simplesmente casar no civil, pedir para alguém que é líder sobre a religião orar por você, acabou, está feito o negócio. Então, eu quero deixar isso bem claro. Então, o que acontece? Quando a gente vai casar, arruma tudo, faz tudo. Uma coisa que as mulheres erram muito, mas muito. Elas acham, na maioria das vezes, que os casamentos é só delas. Elas esquecem de perguntar para o marido ou para o futuro marido quais são a cor de flores que ele quer, quais são o terno que ele quer usar, quem ele quer que esteja na frente, quem ele quer que entre com as alianças, que tipo de cerimônia ele sonhou. As mulheres precisam rever isso. Bem que agora os casamentos estão acabando, né? Os cerimoniais estão muito caros, o pessoal está preferindo uma coisinha mais discreta. Tem que saber que nós temos um propósito na vida, livro de Provérbios, capítulo 31, 10. A mulher, ela é líder, mas ela precisa entender que precisa perguntar para aquela pessoa que eu vou me casar, qual é os sonhos, qual é o projeto e o que ele quer. Se ele disser para você que ele quer flores vermelhas dentro do seu casamento, misturado com azul, você vai negociar isso com ele, com respeito e tudo mais. Mas as mulheres esquecem disso, elas acham que o casamento é só delas. Até a roupa que o noivo usar, elas que querem decidir que vai escolher e tudo mais, etc. Isso precisa ser revisto. E aí, quando faz toda aquela cerimônia, casam-se, às vezes maravilhosamente lindo, e vão para a lua de mel, muitas vezes esperado há muito tempo, hoje em dia até que nem tanto. E quando ela volta desse projeto feito por esse casal, ela acaba de chegar em casa após lua de mel, ou na própria lua de mel, ela descobre que o príncipe de cavalo branco ficou na igreja, o príncipe, e ela trouxe para casa o cavalo. E aí todo aquele projeto, tudo aquilo que ela preparou, tudo aquilo que ela gastou, ela começa a reavaliar se valeu a pena. Será que realmente valeu a pena isso aqui? E aí o homem olha para aquela mulher, ela arranca aplique de cabelo, ela arranca cílios, ela arranca maquiagem, ela tira unha postiça, ela tira cinta, ela tira... Jesus Cristo, meu pai! Ele fala, cadê a mulher que eu casei? Não existe mais verdade nas coisas. E aí eu vou começar o propósito da minha vida, o meu terceiro propósito, que está incluso, o casamento e uma nova família, uma nova criação de uma nova família, para poder fazer parte desse social, perdido. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei, porque os meus planos eram outras coisas. Eu pensei tanto na festa, eu pensei tanto no que eu ia usar, que eu esqueci de pensar pós-festa, pós-vida. E, na sua maioria, pega as suas malinhas e vai morar na casa da sogra ou da mãe, no fundo. No propósito do pai e da mãe, porque a casa social da vida era eles, não faz parte de você. Isso vai dar errado na sua maioria. Você tem que ter um prazo para acabar as coisas. Um prazo, metas, para cumprir o seu propósito.
Você, às vezes, fica tanto tempo lá que você acaba gerando filhos dentro desse ambiente e aí de ladeira abaixo. Porque filhos dá gasto. Filho requer o primeiro propósito dele e você, no seu propósito, tem que ser bem cuidado, bem criado. Culturalmente, fisicamente, não financeiramente estruturado em tudo, mas ter o básico é obrigação dos pais. Então, nós precisamos entender que os propósitos, eles são desafiadores. Desafiadores. É um casamento que eu vi que eu casei com um príncipe, estou com um cavalo dentro de casa, eu casei com uma princesa e eu estou com uma mulher que dá mais chute do que não é jegue, é mula. E eu começo a ter um tempo do meu propósito desafiador. Mas a ciência diz que se você ler a Bíblia e você for transformado também, Paulo fala, pela renovação da sua mente, refazer, ressignificar, desconstruir, construir. E ainda a Bíblia agrega algo muito interessante. A Bíblia diz assim que o amor ele não é emocional, ele é racional. Então eu escolho e eu faço as escolhas. Então, dentro do meu terceiro propósito, que é um dos mais difíceis para a nossa vida, entra gerar filhos, que é desafiador para uma mulher, mudança de corpo, mudança de mente, mudança de vida. Entra no desafio do propósito do homem, que é ser provedor, é cuidar desse filho, é ajudar essa mulher, é fazer coisas que ele muitas vezes não foi ensinado pela mãe, mas ele vai ter que ressignificar tudo isso. Esses são os fatores, por que eu estou falando isso? Porque são coisas que vão chegar dentro do seu consultório. São assuntos que vão chegar dentro da sua sala. E como é que você vai resolver isso? Como é que você vai resolver esses desafios? É esse filho, é essa filha que não sabe se ouve a mãe, se ouve a esposa, fica aquele bailar de gato e ele chega no trabalho, ele não consegue trabalhar no que ele gosta, ele trabalha só para pagar as dívidas. O desafio de poder olhar para uma nação destruída, o desafio de aprender novas línguas, o desafio de estudar, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, e estudar outras línguas e ir para fora do país, voltar, o desafio de ficar sozinho, o desafio de ficar longe da família, o desafio de falar outra língua, o desafio de ler livros, o desafio de cozinhar se você vai morar sozinho, o desafio, desafios. No seu terceiro propósito, tem tantos desafios, que muitas pessoas desistem da vida nesse período. E é nesse terceiro propósito que entra a ideia de suicídio. Então, quando você está dentro da tua sala de atendimento e entra alguém e diz, eu não tenho mais significado da minha vida, pode ser pré-adolescente, adolescente, adulto, senhor na terceira idade, não importa. Ele fala, não quero mais viver. Isso para mim não tem mais sentido. Eu nem sei que meus propósitos, não sei nem para que eu estou fazendo aqui, nem sei nem o que eu estou fazendo aqui. Como é que você vai dizer isso? Como é que você vai tirar essa pessoa disso? Quando ela diz, eu não quero mais viver, eu quero o suicídio. Porque o suicídio é o final da carreira, é o último propósito. Então eu quero adiantar, porque o meu terceiro, eu não estou dando conta. Como é que vocês vão resolver isso? A gente vai dizer o quê para alguém que não pode ficar meia hora sozinho porque ele vai dar um jeito de morrer? Mas Glória, mas o que é? O suicídio, as pessoas se suicidar, elas não vão para o lugar eterno. Mas se as pessoas se suicidar, não é só Deus que tira a vida? Mas então, se ela tentar se suicidar e Deus quiser, ele vai matar ou não? Ela também pensa assim nesses desafios, e ela vai te perguntar isso, e aí eu quero que você tenha a resposta. Sabiamente, porque o psicoterapeuta, assim como qualquer líder em qualquer área, ele tem dois poderes. O poder de matar e o poder de fazer viver. Então, o seu maior problema, o maior perigo da sua vida, quanto profissional ou qualquer líder, é a sua língua. O menor órgão do mundo e o mais perigoso que existe. Então, entre falar bobagem e ficar em silêncio, segura.
porque a sua boca tem um poder enorme. Sem falar da lei da semeadura, que ela é certeira. Então, o que acontece? Você tome cuidado com o que você fala, porque pode destruir a vida de alguém. Então, tome cuidado. Pense que, quando alguém senta na sua frente e diz, eu vou me suicidar, ou eu já tentei, porque eu não sei o que fazer dessa vida. Eu quero que você pense o que você vai dizer. O que eu vou fazer? Ah, mas Glória, você está falando que eu sou propósito, nasci para ser propósito, mas o meu pai me estuprou, me abusou com 8, 5, 6 anos. Que raio de propósito que é esse? Porque nós sabemos que assim como tem a nossa fé, que é o firme fundamento de glória, também tem um outro lado poderoso, que é o lado negro, que ele vem com a fabulosa ideia e poder de destruir o propósito. Então, quanto mais cedo a ação do preto, vamos falar, quanto mais a ação do lado escuro, vamos usar o escuro porque é pejorativo. Então, quanto mais nós usarmos o lado escuro do mundo, quanto mais acesso tiver, mais cedo esse lado escuro vai tentar destruir o seu propósito. Porque uma criança que foi abusada, psicologicamente, fisicamente, todas as coisas sobre essa criança, ela já vai chegar no segundo propósito da vida dela abalada de forma diferente. Se ela não for sarada na sua pré-adolescência, ela vai levar para a adolescência, vida adulta, e sucessivamente. E é por isso que a Marinalva, fabulosamente, no propósito que Deus tem dado para ela, ela fez essa descoberta de que trabalhar no ventre já começou algo fora de série. Né? E eu sei disso porque eu sou psicóloga em medicina fetal e eu sei que as coisas acontecem dentro do feto. Então, o que acontece? Quando a gente começa... E não é a criança, não é o pré-adolescente, não é o adolescente que deixa que o lado escuro venha fazer efeito na nossa vida. É nós, adultos, que deveriam ser desconstruídos, bem resolvidos. E aí nós começamos a dar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia, o nosso propósito para o lado escuro. Seja falta de regras, seja moralidade, imoralidade, qualquer coisa, seja alcoolismo, seja vícios, seja pornografia, nós vamos enchendo a nossa mente. Já nossa mãe já falava, mente vazia, oficina do diabo. Já falava. Nunca vi tanta verdade. E aí você começa a ter ações e reações para prejudicar o propósito do outro. E aí essa criança vai crescer com um propósito muito conturbado. E muitos deles não conseguem atingir nem o terceiro, nem o segundo. Se matam no meio do caminho. Ah, mas se Deus não matar, a pessoa não vai morrer. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não vamos pagar para ver. Porque entre o céu e a terra tem mais domínio e mais coisa do que a nossa vã filosofia enxerga. Ou ver. Já pensou se a nossa amplitude de visão fosse tão grande a ponto da gente saber tudo? Não seria fé. Nós seríamos simplesmente querer tomar o lugar de Deus. E olha que a Bíblia diz que nós somos deusinhos, abaixo de Deus. E Jesus Cristo nos afirma lá no Novo Testamento de que nós somos tão poderosos diante dele como ele, que faríamos coisas maiores do que ele. Eu nem mensuro isso na minha pequena inteligência, o que eu faria maior que Jesus. Eu ainda não achei. Mas, se ele diz, é porque é verdade. E vamos tomar isso, vamos nos apossar dessa verdade. Vamos tomar isso. E eu quero que vocês saibam que, para nós, que trabalhamos com fé, não há impossível, porque a fé torna tudo maravilhosamente possível. Tá bom? Felipe? Pessoal,
Que aula maravilhosa, né? Por mim, eu ficava escutando a Glória, a doutora Glória, aqui até meia-noite. Mas o tempo é muito curto, né? Já reparou? Toda vez que a gente está fazendo algo que é bom, que é gostoso, que é relevante, o tempo voa. Quando você está fazendo uma coisa chata, o tempo parece que dá meia-noite, mas não dá 17 horas. Que coisa maravilhosa. Parabéns, doutora Glória, pela aula. Eu vou abrir já. Antes da doutora Glória entrar, a Tatiana e a Leuda levantaram as mãos. Tatiana, eu queria ouvir você, por gentileza. Boa tarde a todos. Era em relação à sua pergunta, Felipe, professor Felipe, que aula maravilhosa. A Glória tem um dom, né? Muito lindo, muito lindo. Fala humanês, e eu sou apaixonada por pessoas que falam em humanês. Eu gosto muito. Dois momentos, Felipe, que me marcaram muito. O seu testemunho aquele dia, né? Esse curso, essas aulas me fazem crescer muito pessoalmente, porque eu entendo como um instrumento de Deus a psicanálise e a psicristã. A palavra fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, né? Eu sou uma prova disso, e aprender com um suposto ateu, né, que é o Freud, é um exemplo disso, e tantos outros exemplos a gente vê, mas assim, a psique cristã é uma coisa muito especial, e o seu testemunho aquele dia foi uma coisa que me marcou muito, Felipe, tá? Uma história muito linda, uma aula memorável, e o testemunho da Sueli, na aula passada, se eu não me engano. Então, assim, esse compartilhamento, essa troca que, meu Deus, se eu pudesse, eu abriria a mente de todo ser humano existente para assistir essas aulas, tanto aqui a da psicristã quanto da psicanálise, porque eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse conhecimento. E eu gostaria, assim, só de desejar que Deus abençoe grandemente a vida da doutora Glória. Eu sou fã, virei fã. O professor Felipe também tem um dom assim maravilhoso, fala em humanês, e que Deus prospere muito a vida de vocês. É o meu desejo, para que vocês tragam muito, muito, muito mais e sejam sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer tanto enriquecimento. Amém. É isso, professor. Obrigada. Antes de eu abrir aqui para... Quem que foi que pediu a Leuda? Gente, a Bíblia diz, lá em Provérbios de Salomão, que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. O que o depressivo faz? Se isola. E o que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos abrindo. Não é isso? Então, quando você lê a Bíblia, você vê todos aqueles homens de Deus problemáticos. Deus nunca escondeu os problemas de cada um dos seus filhos. Eu entendo que nós temos que nos abrir para que Deus nos trate. Conheço cristãos que são cristãos há 50 anos, ainda são infantis, porque não abriram o coração para o tratamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nos abrirmos para esse tratamento de Deus. Essa semana eu estava ouvindo o noticiário sobre o menino, assim, não, já é um homem, jogador do Corinthians, que foi pego no motel com prostitutas e drogas e ganhando muito dinheiro, e a torcida revoltada com ele fez, sabe o que é isso? Ser humano. Ele precisa de tratamento, precisa de compreensão, é o que todos nós precisamos. Gente, inclusive, a Leuda vai falar agora, mas está aberto para fazer perguntas para a doutora Glória. Fiquem à vontade, ela está aqui, ela dispôs o seu tempo para falar com a gente. Eu anotei muita coisa aqui, mas eu não vou fazer pergunta para ela, não. Vou deixar para vocês. Leuda, por favor. A Leuda ainda está aí ou já foi? Eu desconfio que a Leuda tenha ido embora.
Vamos lá. Eu queria que vocês levantassem as mãos e fizessem comentários, porque eu sei que vocês observaram muito bem a aula, ou perguntas para a doutora Glória. Aproveita, gente. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa desse nível aqui, o coração aberto para nos responder, tá bom? Levanta a mão, ou pode falar se o microfone estiver aberto. Natália, pode ficar à vontade, tá aberto? Pode. Tá aberto, vocês estão conseguindo me ouvir? Só não estou conseguindo abrir a câmera aqui hoje. Estamos ouvindo sim, a câmera não abriu, mas o áudio abriu. Pode falar. Ok. Primeiro, parabenizar a doutora Glória, é incrível. Eu também amo essas aulas, eu aprendo demais, como a Tatiane falou. Né? Cada aula com o senhor também, professor Felipe, é maravilhoso. Cada depoimento aqui tem contribuído muito para as nossas vidas. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Glória. Ela falou sobre o propósito do casamento. Hoje, na sociedade que a gente vive, né, ainda tem a questão, como a gente está aqui como psicoterapeutas cristãos, eu venho de uma realidade aqui onde eu atendo algumas mulheres que elas se separam dentro da igreja e elas entram em um conflito muito grande, porque tem a questão do casamento não ter separação para a palavra de Deus, e elas entram em um conflito muito grande em si, dentro da igreja, dentro da religião, dentro da sociedade com elas mesmas. Eu queria saber se a senhora poderia me dar alguma orientação com relação a isso, porque é um caso assim que às vezes a gente tenta levar ela, trazer ela para a realidade, mas elas entram nessa questão, né, de uma condenação, né? A gente sabe que o casamento é os dois têm que fazer dar certo, mas elas trazem essa culpa para elas e como que a gente pode agir nessa situação? Quando as pessoas são cristãs, Natália, torna-se um pouco mais fácil quando elas são leitoras da Bíblia, porque você já está meio caminho andado. É uma coisa que eu sempre digo, se todos os problemas que nós tivéssemos dentro da clínica fossem espirituais, era só você dar um pulinho e falar, glória a Deus, sai! Estava resolvido. Mas não é assim, né? O buraco é mais embaixo. Mas quando nós falamos sobre o casamento, é uma coisa muito religiosa isso aí. É muito da liderança com a mente completamente adoecida, de que para eu ter um domínio sobre essa sociedade, eu tenho que aplicar alguns medos nessa sociedade. Né? Então, quanto mais eu deixo essa sociedade amarrada nos medos e nessa coisa do julgamento, da condenação, eu não abro a mente dessa pessoa. É por isso que a ciência diz que se você ler a Bíblia de 5 a 7 vezes na semana, você vai absorver essa libertação ou todo o entendimento, 407% de tudo isso. Porque o que o outro diz, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu leio e tenho entendimento na hipersensibilidade psíquica é uma verdade. Então, quando a gente fala sobre esse casamento nos tempos modernos, a Bíblia diz assim que Deus, se houver traição, é para você se separar pela traição em si ou pela falta de perdão. Então, a Bíblia ela tem que ser analisada no ponto A e também no Y e aí vai. A Bíblia diz assim, que se houver traição ou houver um adultério é uma palavra nova. Isso aí é a traição. Então, se houve traição, independente de qual seja a traição, você é casado com alguém, você comprar uma casa, você comprar um carro, você fazer alguma coisa, tirar os seus bens de dentro dessa casa, essa financeira, vamos dizer, e você levar para fazer outra coisa sem contar para o outro, isso é traição. É por isso que o Senhor ele valoriza a fidelidade, não a lealdade. Porque fidelidade você tem integridade. Você age do bem independente da ação do outro. A lealdade você anda junto. O que o outro faz, você também faz. É para não ficar feio. Então, quando a Bíblia diz assim, quando houver traição, perdoe.
Mas, aí é que complica a nossa vida. Mas, se você não tiver capacidade de transformação, de metanoia dessa mente, de você ressignificar, de você desconstruir pela falta de perdão, grande escrito, pela falta de perdão, é melhor que separe. Então, quando não é o que acontece ou deixa de acontecer, é a falta de. Você já experimentou viver com alguém que você não confia mais? Você não atravessa nem a rua. Em compensação, se você confiar, você coloca um saco de cimento de 50 quilos na cabeça e atravessa a pista. Qualquer Dutra, qualquer autopista pela pessoa. Então, nós temos que avaliar as questões da traição dentro de um relacionamento e reestruturá-lo da melhor forma possível. Legal. Gente, muito bom. Eu estava observando que aqui, eu fui separando aqui, fui anotando, fui separando por quadros. No final, além de propósito, a Glória estava falando sobre maturidade. Maturidade. Eu, por mim, eu mudava o nome dessa aula para maturidade. Porque chega um momento do propósito que a única coisa que nos segura é a maturidade. Porque dá vontade de fugir, não dá? De vez em quando. Todo mundo já teve vontade de ir embora. Então, a doutora falou muito sobre maturidade. E só um adendo a respeito do casamento, do divórcio. Eu, como pastor que também sou, costumo tratar caso a caso. Cada caso é um caso. Deus odeia o divórcio. Agora, eu não posso obrigar uma mulher que apanha do marido todo dia a ficar casada. Então, nós analisamos caso a caso. Deus odeia o divórcio. Mas Jesus sempre coloca a vida em primeiro lugar. Eu não posso obrigar uma mulher que é agredida a continuar casada, até porque esse cidadão que agride a esposa, e às vezes até frequenta a igreja, não é um homem de Deus. Homem de Deus não agride a esposa. Tá? Então, enfim. Gente, já são 4h10 e a gente vai encerrar para dar tempo ali de tomar uma água, tomar um café e voltar para a tag, que também vai ser uma bênção. Hoje nós teremos... Gente, nós vamos ter na tag uma coisa maravilhosa que eu já fiz, que é a meditação guiada sobre a criança interior. Eu chorei horrores. Chorei horrores. Quando inclusive, eu orei e falei, Deus, será que isso é de Deus? Esse negócio de visitar a criança interior? Será que isso vem do Senhor? E Deus falou no meu coração, fica tranquilo, filho. E eu visitei a minha criança interior e eu vi aquele menininho que perdeu a mãe aos 4 anos de idade. E eu visitei essa criança interior e eu abracei essa criança interior. E eu chorei horrores. Foi uma cura para a minha vida. Tá? Então a gente vai ter isso na tag. Lembrando que a tag vai estar liberada, inclusive para os que não são alunos. Mas um lembrete, passem no ADM. Quem está com AV em mensalidades, passem no ADM. Façam um pagamento. E daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Estamos na tag. Doutora Glória, se quiser fazer as considerações finais, por gentileza. E eu só quero agregar uma coisa nesse fator que você disse sobre a criança interior. A palavra de Deus diz assim, o Senhor escreve de forma tão maravilhosa, ele diz assim, eu sou o único que o conheço no ventre. Quando a sua mãe, que é a figura mais importante da sua relação de útero, ainda nem sabia quem tu eras, ainda nem tinha conhecimento sobre você. Eu estava contigo, criei-te de forma assombrosamente maravilhosa. E eu fiz cada ponto, cada detalhe dentro de você. E a única pessoa que conhece isso, Hebreus 4:12, sou eu. A medula e ossos, a divisão.
E eu sou o único que posso te revelar sobre. E a Bíblia ainda nos diz que, quando refletirmos sobre esta palavra, e debaixo e sobre ela, coisas nos serão reveladas. O livro de Isaías, capítulo 42, ele diz assim: eu te contarei as coisas vindouras, as presentes, para que tu entenda o futuro. Porque eu sou o único que, de maneira assombrosamente, te desenvolvi dentro desse ventre. E quando tu estava lá dentro, tudo que aconteceu contigo dentro e fora, eu sei. Pergunta a mim, respondei-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. E é isso aí. Beijo, gente. Muito obrigada. Gente, vamos encerrar aqui. Deixa eu aproveitar que a doutora Glória levantou a bola, porque a maior ligação é com a mãe. Não é isso? Eu vou dizer que a nossa maior ligação é com a mãe. E a Bíblia vai dizer o seguinte, em Isaías: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama no peito? É possível. Mas ainda que fosse possível, eu não me esqueceria de você. Gente, até já. Um abraço, um beijo a todos. Deus abençoe.